E aí, povinho? Eu sou o GC e seguinte, não pera errado. Oi, pessoas. Se tem algo que eu gosto que acontece em todo tipo de mídia, é elas começarem como algo pequeno, tipo livros, curtas e etc. Aí depois de um tempo elas ganham versões maiores e bem trabalhadas para o cinema e tals. E cara, sério, às vezes pode ser a coisa mais meia boca possível. Mas é legal ver como as coisas simples, entre aspas, na maioria das vezes feitas por adolescentes que têm paixão por algumas obras, ou que realmente gostam dos personagens que criam e que querem levar pra frente as ideias com esses personagens. Coisas como Terrifier, até mesmo It, Jovens Titãs em Ação, que esse último aí é meio complicado de se falar, mas tem alguma coisa ali ou outra que se salva. Mas tem um gênero de vídeo que eu gosto e que eu simplesmente nem esperava ver algo desse tipo acontecer, que é o Analog Horror. O Analog Horror, resumindo, é basicamente um subgênero de terror que foi criado no final da década de 2010 que simula a estética de mídia analógica vintage, como por exemplo VHS, fita cassete e tal. Uma pausa para o agradecimento especial ao resultado de inteligência artificial da Google. Mas bem, como já deu para ver, eu vou falar aqui de uma obra que mistura basicamente essas duas coisas que eu acabei de falar. Só que o caso da mídia que foi transformada em Analog Horror é bem peculiar, que no caso é contos de fadas. Mais especificamente nesse caso foram os contos de Chapeuzinho Vermelho e Os Três Porquinhos, que é simplesmente uma mistura de duas coisas completamente distantes uma da outra, mas que brilhou nos meus olhos por algum motivo quando eu vi. E eu achei tão bacana que me deu vontade de trazer aqui pra vocês, bem no estilo Ewip, Sland e tals. Enfim, só esclarecendo que esse vídeo é só explicando e teorizando o que acontece no vídeo e também foi feito por diversão, então estejam avisados. Mas enfim, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Começando o vídeo, tudo começa na calada da noite, em que dentro de uma casa, Chapeuzinho e sua mãe estão conversando sobre o fato da vovó estar doente e que ela precisa de companhia e por algum motivo uma cesta de doces. Me desculpa, mas eu nunca entendi isso na história. E a mãe de Chapeuzinho está organizando a sua filha para ela poder ir entregar a cesta e fazer companhia para a vovó. E tudo isso bizarramente na noite mais pavorosa e escura que eu já vi na minha vida. Mas mesmo assim, a mãe, apenas querendo a confiança de sua filha e o bem da vovó, manda ela ir mesmo assim. Ela dá tudo pra Chapeuzinho, ela avisa e dá um dos conselhos mais importantes pra ela: não fale com estranhos. E com tudo aparentemente tudo certo, Chapeuzinho então vai para a casa de sua avó. Tudo aparentemente está indo tudo certo. Mas no meio do caminho, o Chapeuzinho se depara com fucking animais mortos. Aparentemente alguém já havia passado por aquele lugar. E os poucos que ficaram vivos confirmam isso e tentam alertar. He did it. You need to run. Get out of here as fast as you can. Go now. Mas, infelizmente, já era tarde demais. Ao longe, da escuridão da floresta, havia uma figura bem alta, estranha e animalesca, mas Chapeuzinho tenta manter seu foco e obedecer sua mãe, de não falar com os estranhos. Mas isso não impede da figura ir até... Hello, little girl. What are you doing at this forest at this time? Simplesmente bizarro. Tal figura que se aproximou de Chapeuzinho era nada mais nada menos do que o lobo, assim como no conto original. E mesmo com esse bicho na sua frente, Chapeuzinho ainda tenta se manter e obedecer sua mãe, e reforçando isso até mesmo pro lobo. Mas assim como manter o foco não impediu o lobo de ir até ela, até mesmo insistindo, isso também não iria impedir o lobo de revelar suas intenções e revelar até mesmo a sua verdadeira face.
But you can trust me. I'm your new friend now. Tell me, where are you going, little girl? Thanks for telling me. See you later. Pois é. Agora fudeu. A pressão e o medo tomaram conta da Chapeuzinho e, infelizmente, ela acaba confessando qual era o objetivo dela, que era apenas dar companhia à sua avó. E o lobo simplesmente vai pra direção da casa dela, como se não fosse nada. Pois é, eu sei que é estranho isso, mas já já eu explico.